Bom dia, igreja. Deus abençoe a vida de todos. Como que vocês estão hoje, quarta-feira, sempre buscando aqui uma palavra de Deus, para o lar. E é importante observar as escrituras quando Deus fala sobre família. Eu acredito que não há como uma família ser forte sem os princípios e a palavra de Deus, É impossível, porque a falta da palavra vai levar as pessoas a erros, a deficiências, a fraqueza de caráter. Isso compromete totalmente uma estrutura familiar. E a palavra de Deus vai mostrar-se um período que o povo de Deus passou um período um pouco complicado e eles precisavam tomar medidas, medidas importantes. Às vezes, irmãos, nós precisamos tomar algumas medidas, dar a devida atenção ao lar e às necessidades de uma família. Quando o povo retorna do cativeiro da Babilônia, ali há uma liberação e o rei Ciro, faz o decreto a qual o povo judeu poderia retornar para a sua terra. E assim o povo vai, vamos ter algumas remessas de povos indo, voltando, no caso, para Jerusalém. Agora algumas coisas acontecem, irmãos, porque imagine você voltar para a sua pátria sem um templo. O povo não tinha um templo. A terra, por mais que estavam retornando, mas não eram completamente deles, Eles estavam sobre ainda o domínio dos persas, mas tinham liberdade no retorno. E sem a lei de Deus. Então você imagine, o povo poderia perder a sua identidade como um povo cristão, Naquela época o povo judeu que estava caminhando, até o nascimento de Cristo. Mas você vê que se as pessoas perderem a sua terra, a sua cultura e a sua religião, ela perdeu a sua identidade completamente. Então, como que nós somos conhecidos como povo cristão? Por quê? Porque temos uma cultura em Cristo, a cultura dos céus, temos uma lei que rege as nossas vidas, e isso estava por um fio, para se perder. E se nós olharmos nos dias de hoje, a guerra cultural, talvez você já deve ter ouvido falar sobre a guerra cultural. Talvez é um termo novo para muitas pessoas, mas ela é bem real. Nós falamos muito sobre a guerra espiritual, mas pouco se fala sobre a guerra cultural, que é uma guerra que quer desvirtuar valores cristãos, colocar em decadência, a moral, a fé, as nossas crenças no Senhor. E essa guerra já tem algum tempo que dure, até se você quiser um dia entender um pouquinho mais, poderia ver um documentário chamado Guerra do Imaginário. Essa guerra ela já tem um período de tempo e ela tem uma função. Qual seria? Tirar os nossos valores cristãos, inserir outras culturas, ensinamentos que vão totalmente contra a palavra de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque o povo, quando saiu da Babilônia, eles estavam vamos dizer assim, a um passo de perder a sua identidade. Ficaram muito tempo em cativeiro, aprenderam outras culturas e, como eu disse, medidas foram necessárias ser tomadas. E aí entra dois personagens na Bíblia que foram fundamental, Esdras e Neemias, homens que fizeram a diferença, irmãos. Esses homens foram valentes e preservaram a lei, a cultura, trouxeram o povo novamente, ao temor. Nós vemos Neemias numa linha de frente de reconstrução
e Esdras numa linha de reconstrução moral e espiritual do povo. Ambos foram fundamentais para que o povo retornasse à sua verdadeira identidade. Então, no livro de Esdras, vemos essa posição desses homens, né? Neemias também, para não perder a sua identidade como um povo judeu, o povo da aliança, o povo que servia apenas um Deus. E eles vão ser instrumentos para trazer o povo a essa realidade espiritual. Então, quando você vai ler isso em Neemias capítulo 8, quando o povo está ali concluindo a reconstrução dos muros, Esdras vai abrir o livro da lei e vai trazer a palavra, a lei mosaica, para o povo, né? Então estava resgatando a identidade do povo. Então você vê não apenas uma reconstrução de muros, mas uma reconstrução no seu compromisso com Deus. Então Esdras traz a palavra, o povo chora, o povo se lamenta pelos seus pecados, né? Pela sua vida errônea diante de Deus. E Esdras diz: hoje não é um dia de choro, vamos nos alegrar, porque Deus estava trazendo a palavra, a esperança para eles continuarem. Mais para frente, Esdras vai apontar para que o povo voltasse à prática das festas judaica, a festa dos tabernáculos, e faz ali um chamado para que todo o povo voltasse a celebrar a festa dos tabernáculos, para resgatar a cultura, né? Lembrar que nessa festa o povo saiu do Egito, morou em cabanas por um período e Deus foi com eles. Então ele estava resgatando a lei, né, espiritual para o povo temer a Deus, a cultura, a sua história, para que o povo pudesse caminhar. Então, se você olhar na Bíblia, há um esforço muito grande de preservar o ensinamento, a origem do povo, o que Deus fez ao longo da história. Mas nos dias de hoje, meu irmão, se você não tomar cuidado, querem roubar, né? Tirar isso de nós, desfragmentar a cultura cristã, para que as pessoas possam deixar de lado a sua identidade como servo de Deus, filho do Senhor. Então fique atento, é uma guerra, irmãos, nós estamos numa guerra. E se você ainda não ouviu falar da guerra cultural, olha, preste muita atenção no que está acontecendo à sua volta. As coisas erradas que estão tentando implantar no nosso meio, no meio cristão, na família, dentro de casamentos, valores totalmente distorcidos, o distanciamento de Deus, né? E isso nós não podemos aceitar, devemos tomar as medidas como Esdras, Neemias, de reforçar quem era Deus, a lei do Senhor, o temor a Deus. E essa atitude, quando nós lemos na Bíblia, foi um divisor de águas para que o povo permanecesse na lei do Senhor até que viesse o Messias. Mas se não fosse preservado, né, a palavra, as tradições, as festas, poderia se perder, como muitas nações se perderam a sua cultura, as suas tradições, e o povo não perdeu, pelo contrário, preservou. Será que, irmãos, nós vamos deixar que se perca aquilo que Deus tem nos dado? A cultura dos céus vai se perder na nossa casa. Vai chegar um tempo que os nossos filhos não vão saber quem é Deus, os nossos netos não vão saber sobre uma fé, sobre um temor a Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer. Em momentos difíceis, medidas precisam ser tomadas, que é justamente se posicionar. Então se posicione como homem de Deus, mulher de Deus, que Deus vai dar vitória, amém? Estamos aqui quarta-feira, dia de orar, irmãos, pela família. Muitas pessoas estão deixando a sua comunhão espiritual, de orar pelo lar, de se dedicar aos seus, de trazer a palavra, o juízo de Deus para sua casa. E isso não é bom, isso é ruim. Muita gente está perdendo a sua identidade como cristão.
está deixando, irmãos, que o mundo que jaz no maligno comece a ditar a sua vida, em normalizar tanta coisa errada, irmãos. Nós somos o povo de Deus, hein? Cuidado com essa cultura perversa e maligna que estão tentando inserir dentro das nossas casas. Venha lutar pela sua família. E hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão especial, amém? Vamos guerrear, vamos lutar, vamos fazer como Esdras e Neemias. Vamos manter firme na nossa casa aquilo que é santo, puro, honesto, aquilo que é de Deus. E gerações vão conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Deus também, amém? Porque continuamos aqui firmes, de pé, para sermos instrumentos de Deus e semear a boa palavra do Pai. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz, fiquem com Deus.